Fala corredores! Chegou o dia de fazer o review do tênis que vocês me indicaram, hein? Fila Racer T2. Aliás, esse aqui é o primeiro canal de corrida que quem indica tênis são vocês e não eu. Vocês me indicam tênis e aí eu peguei lá nos comentários qual que era o tênis mais bem ranqueado, né? Então vocês falaram muito bem do Fila Racer T2 e do Pegasus, Nike Pegasus 39, né? Agora é o seguinte, o que eu achei desse tênis e para ter propriedade no assunto, eu comprei ele tem mais ou menos um mês e meio, então eu já corri bastante, dá para vocês verem aí, ó, como é que o tênis está, o estado dele no geral. O solado eu vou fazer um pouquinho de suspense, eu vou mostrar só depois, mas esse tênis está com 420 quilômetros. É aquele negócio que eu falo. Eu não fico fazendo rodízio de tênis. Eu compro um, uso, faça chuva, faça sol. Depois que ele já não estiver aguentando mais, aí eu pego, vou para o próximo tênis e assim eu vou fazendo, tá? Então esse tênis, aliás, está chovendo pra caramba esses dias por aqui. Então praticamente eu volto assim, não vou falar que todo treino, né? Eu volto bastante, com muita frequência, com o tênis totalmente molhado. Então eu chego, passo ele na torneira, lavo um pouquinho, coloco dentro da máquina só para centrifugar, né? Eu não deixo ele batendo ali, então só acho que facilita para extrair a água que tem dentro das espumas e tal. E aí de um dia para outro ele já está seco e já vai de novo, já vou correndo com ele, então funciona muito bem. Esse tênis aqui da Fila é a primeira vez que eu comprei um tênis da Fila. Ele foi inspirado no triatlon, então ele tem aquela coisa de você vestir o tênis rapidamente e sair correndo. Então você vai ver que eles têm aqui o puxador traseiro, ele é emborrachado, você tem a própria língua, tem também umas bolinhas aqui, ó, que é para dar facilitar a pega do tênis, né, e você vestir rapidinho. O tênis no geral ele é bonito, super resistente, tem essas faixas reflexivas tanto na traseira, enfim, tem um acabamento muito legal. Ele é super respirável, justamente porque o pessoal vem do triatlon e vai correr com, às vezes descalço, ou vem com o pé molhado e tal, precisa ter realmente bastante área para sair a água, esgotar a água. Então eu corri com ele, encharquei o pé, depois ele secou rapidinho ali, lógico que fica molhado, mas não fica aquela poça dentro dele, né? Então eu gostei muito, acho que a língua, o fato dela ser também costurada na lateral do tênis facilita com que ela não balance, então ela fica presa, quer dizer, é um tênis que você coloca no pé, você não vai sentir qualquer tipo de incômodo. Nesse aspecto o tênis é maravilhoso, eu super recomendo. É um tênis que ele, se você for tentar dobrar ele, ele não dobra, ou seja, ele tem uma placa aqui embaixo que é feita por nylon e fibra de vidro. Essa placa, sim, em questão de performance, até porque eu não estou fazendo treinos rápidos, estou fazendo treinos aumentando o meu volume, né? Porque eu vinha com volume alto, chegou dezembro que eu decidi parar de tomar café, aí meu volume semanal caiu, acho que teve semana que eu corri 5 quilômetros. Então você imagina, uma pessoa que sai de uma prova aí de 84 quilômetros, depois começa a fazer treinos que vão dar 5 quilômetros na semana, 10 quilômetros na semana. Então depois eu fui subindo para 40, 50, bati quase acho que uns 80 quilômetros na semana, todos com esse tênis, e não senti dor alguma. Então isso é muito importante porque é um tênis que você fala assim, pô, quem faz numa semana 5 quilômetros, depois vai para 40, depois vai para 70, você fala, pô, vai aparecer dor. Não tive dor, então o tênis eu acho que só por isso já é assim, é um tênis seguro, quer dizer, se eu tiver para ir para uma prova, o tênis já tiver todo arrebentado e eu precisar comprar um novo, eu posso comprar de olho fechado que eu sei que ele vai entregar o que promete, quer dizer, eu não vou sentir dor por conta dele, mesmo aumentando o volume nesse nível que eu comentei. É um tênis que pesa 238 gramas no número 40 e ele tem um drop de 10 milímetros, então ele tem 30 milímetros no calcanhar, você vê que é um tênis bem alto, né? 10 milímetros aqui na frente, então você tem um drop de 10. Questão de peso, eu acho que assim, eu não noto diferença, tá? Eu vou ficar falando que 20 gramas, 30, 50 gramas a mais ou a menos. Se eu às vezes não corro, por exemplo, com a minha câmera, que pesa ali 600 gramas mais ou menos na lateral da perna, quando eu tô com ela ou quando eu tô sem ela, eu simplesmente não noto diferença alguma. Então não vou falar que 20 gramas, 50 gramas num tênis faz ou não alguma diferença. Essas são as características gerais do tênis. Agora, o que é importante para mim? Eu acho que são aqueles fatores assim, o que o Fábio realmente considera e que é um diferencial.
A forma dele, principalmente o bico extremamente largo. Isso daqui para mim é ponto positivíssimo. Eu não consigo correr com tênis que tem um bico fechado. Para vocês terem uma ideia, o que acontece com o meu dedinho, né? Eu só faço bolha no dedinho. O dedinho, conforme você vai pisando, ele tem uma pelezinha assim que ele começa a dobrar para dentro. E aí o outro dedo começa a pisar em cima dessa pelinha. E aí faz uma bolha assim, imensa aqui. Fica realmente, e aí depois começa a fazer bolha no pé do lado e vai indo assim para os outros dedos, né? Então, quando o tênis tem essa forma, a parte da frente bem aberta, os meus dedos ficam abertos, né? Então não encosta, ou se encosta, assim, não fica pressionando. Então não posso correr risco de fazer bolha, e com um tênis assim eu não faço bolha. Quando eu vou fazer provas que corre o risco de molhar o pé, então às vezes a meia pode encharcar e ficar apertando um pouco mais os dedos, então eu esparadrapo todos os dedos. Você vê que se ele tivesse um bico extremamente fino, ainda mais com os esparadrapos, você imagina como ia ficar apertadinho ali, né? Então, isso aqui para mim é fator decisivo para a escolha de um tênis. Se tiver bico pequeno, estreito, eu não compro. Outro ponto positivíssimo que eu achei é que a palmilha, ó, dá uma olhada, ela solta aqui. Olha lá. Ela fica solta, você consegue levantar a palmilha, mas na parte da frente ela é colada no tênis. Então, eu estou fazendo os treinos em dia de chuva e, por exemplo, quando eu uso o tênis da ASICS, eu não sei se todos são assim, se tem algum que a palmilha é colada, mas nesse daqui, a palmilha sendo colada é uma maravilha. Por exemplo, o ASICS de Excite 8 mesmo, a palmilha não é colada. Quando você vai correr na chuva, o pé vai empurrando, acho que o tênis fica mais pesado e tal, e a palmilha começa a subir e vem subindo aqui, daqui a pouco a ponta da palmilha já está pinicando cutucando o calcanhar na parte de trás, sabe ali onde tem o tendão? E aí você vai ver que os dedos, você está assim, a palmilha aqui e os seus dedos já estão aqui na frente. É muito ruim isso. E o fato dele ter, então, a palmilha colada é fantástico. E olha que esse tênis já molhou bastante. Eu venho, faço isso, coloco na máquina de lavar, ele seca e até agora não descolou. 420 km. Então você vê que é um tênis que ele é realmente resistente. Maciez. Maciez é uma coisa assim que eu nem sabia o que era correr com um tênis macio. Isso daqui para mim foi uma surpresa, porque eu adorei. Parece que tá correndo flutuando. Assim, o tênis macio é uma maravilha, é muito gostoso. Isso foi uma coisa que chamou minha atenção, porque toda vez que eu colocava o tênis e eu andava, eu falava, nossa, como é confortável. Então, olha, várias vezes, pelo menos, os primeiros 20 dias correndo com esse tênis, era colocar o tênis no pé e eu notar, nossa, mas que tênis macio. Então, isso eu achei que foi outro ponto positivíssimo, porque ele é um tênis muito confortável, que não deu dor, super macio. Tem às vezes quando você vai fazer um treino mais longo, começa a doer um pouco o pé, né? Aqui eu já cheguei a fazer treinos de 26 km com ele, depois eu vou aumentar mais a distância, vai ser com esse tênis mesmo. Dor nenhuma no pé. Durabilidade, então, no geral, ela é muito boa. Agora vamos falar do solado. Aí o solado ficou ruim, né? O que eu posso falar dele é assim, se a durabilidade no geral do tênis é muito boa, do solado é uma porcaria. Vamos pegar o outro aqui pra gente comparar. Agradeço, aliás, aqui o canal é fruto dos comentários de vocês, né? Então vocês que indicaram esse tênis, e tem o André aí que deixou a mensagem que ele falou o seguinte, olha, o Fila T2 realmente é muito bom, mas não passa de 500 km. Eu vou ter que concordar que com esse desgaste, e aliás esse aqui tá até um pouco maior, né? Deixa eu ver se é esse. Esse daqui já está desgastando, ó. A borracha amarela já foi, a borracha preta já está indo, já foi bastante embora, né? Tá comendo até na lateral. Então você vê que é um tênis assim, para quem tem um volume de corrida muito alto, talvez não seja a melhor escolha. Ele é macio, ele é confortável, dor zero, uma série de coisas. Mas se você tem realmente um volume de treino muito alto, talvez o Pegasus seja uma melhor opção, porque inclusive o André falou, com o Pegasus você chega facinho nos 900 km. Esse tênis está com 405, 420 e já está assim. Então, de repente, compensa você pegar um Pegasus que custa ali, sei lá, 200, 300 reais a mais do que eu paguei nesse daqui. Só que, em compensação, você vai ter um tênis que vai durar quase aí 500 km a mais. Então, eu acho que isso também é um fator muito bom. Tem que se pensar, né? Com relação ao cadarço, eu também não tinha experiência com cadarços de elástico, então ele vem o cadarço de tecido normal, né? E vem essa opção com elástico. Eu achei que o elástico é super prático, só que se você coloca sem dar esse nó em cima,
esse fechinho de plástico ele não segura. Então eu tive que colocar o fechinho e dar um nó ainda assim por cima. Mas eu achei muito bom porque esse cadarço de elástico eu gosto de usar tênis um pouco mais folgado. Então simplesmente eu puxo o solado, a língua, coloco o pé, já fica perfeito no pé. Na hora de tirar eu não fico desfazendo, não, eu simplesmente tiro o pé aqui facinho. Então eu acho que não danifica o tênis quando você não usa o cadarço, que você tem que ficar toda hora amarrando, desamarrando. E quando eu usava tênis com cadarço, era normal, assim, você coloca às vezes o cadarço, aí você vai andar um pouquinho, você percebe que está apertando. Aí você tem que parar o treino, às vezes eu dou 2 nós, né? Porque às vezes o cadarço solta, então eu tinha que dar o primeiro nó, depois o segundo nó. Aí você percebe que está muito apertado. Solta o primeiro nó, solta o segundo, agarra de novo. Então é meio chato. Eu achei que a questão do elástico foi muito legal. Um ponto negativo que eu achei é o seguinte: não são todos os tênis que acontece isso, então por isso que eu vou falar. Não sei se com você acontece de furar aqui no dedão. Então o tênis ele está no tamanho adequado para o meu pé. Esse daqui é o número 43. Se eu comprasse o 42 ficaria apertado e o 44 seria uma lancha. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aí. Vou pôr o meu dedo por dentro aqui, ó. Dá para ver meu dedo na câmera? Eu não sei se vai sair. Mas ele tem, antes de começar a furar a telinha de fora, a de dentro já furou. Então, isso daqui não são todos. Eu acho que fica aí não sei se é porque eu costumo correr sempre procurando deixar o dedão para baixo. Mas sei lá, se é um movimento involuntário, tal. O fato é que alguns tênis acontece de furar, outros tênis não. Então nesse daqui, por enquanto, não estragou de fora, mas é um problema. Com relação à aderência na chuva, não sei se porque a borracha já está desgastando, mas eu achei que se você pisa principalmente em faixa no asfalto, né, quando tem aquela faixinha branca, ele escorrega legalzinho. E quando eu estou correndo no local que é curva e está molhado, eu reduzo bem a velocidade, porque eu tenho medo de levar um escorregão ali. E outro ponto é que, lógico, isso aqui não é um demérito do tênis, porque eu gosto de correr com tênis mais folgado. Se você quer fazer um treino mais rápido, de velocidade, fazer curvas rápidas, então você vai de repente numa rua e já quer fazer o retorno e voltar rapidinho. O seu pé, você vai notar que ele corre dentro do tênis, e principalmente por ele ser mais macio, eu acho que ele amortece mais. Então eu noto que essa sensação de que o pé está escorregando dentro do tênis é um pouquinho maior. Mas novamente eu acho que isso não é um demérito para o tênis, porque ele foi pensado para ser macio, né? Então essas são as minhas considerações. Se eu recomendo comprar esse tênis, com certeza recomendo, mas com a ressalva de dependendo do seu volume de treino. Se você corre um volume igual eu ou superior, talvez a durabilidade vá ser um ponto negativo. Se você corre menos do que isso e numa intensidade baixa, porque eu acho também quanto maior a intensidade dos seus treinos, o atrito acontece, porque as forças que você faz de propulsão e tal vão ser muito maiores. Então eu acho que até esse desgaste que eu tive vai ser algo muito mais acelerado. Então se você treina com um volume maior, uma intensidade maior, talvez não seja a melhor opção, mesmo tendo os benefícios que eu comentei. Agora, se você quer um tênis seguro, que você vai colocar no pé, vai ser super confortável, não vai sentir dor, pelo menos no meu caso, então aquilo, ASICS Gel Excite 8 dando dor na lateral do joelho esquerdo, similar àquela da síndrome da banda iliotibial. Você vê que, aliás, esse tênis, eu já vinha fazendo treinos da Double Marathon na casa de 42. E como eu achei que era porque eu estava subindo o volume muito rapidamente, eu não tinha associado, porque eu já vinha usando um ASICS Gel Excite 8 com frequência, que era um mais velhinho, e depois eu ia comprar um novo para ir para a prova, usar ali umas 3, 4 vezes e pronto. Mas eu já vinha sentindo dor no joelho, mas não tinha associado. Você acredita que é isso? Eu troquei para esse tênis, não senti mais dor nenhuma. E olha que como é que eu cheguei nessa conclusão, né? Eu reduzi o volume, um monte, depois eu fazia treinos de 12, 16 quilômetros e já sentia dor no joelho esquerdo. E era colocar aquele tênis, sentia dor. Colocava um outro tênis da Olímpicos, o Voa, que eu falei, um monte desse tênis, e não sentia dor nenhuma. Então, num dia eu colocava o ASICS e sentia dor, no outro eu colocava o Voa, não sentia dor. Coloquei esse daqui e dor zero, quer dizer... então, você vê como o tênis ele pode ter uma influência realmente em lesões. Você tem que procurar fazer teste e ficar trocando seus tênis para ter certeza que aquele tênis não está te causando nenhum tipo de
de dor, né? Então, fica aí as minhas considerações. Agradeço demais o feedback de vocês. Coloca aí nos comentários se vocês têm o Fila T2, se já está mais arrebentadinho assim o solado ou se ainda está inteiro. Conta aí mais ou menos quantos quilômetros que você acha que o seu estragou, e principalmente me conta aí do Nike Pegasus, porque provavelmente vai ser o próximo. Quero ver se ele chega realmente nos 900 quilômetros aí. Então depois eu vou, acho que de repente daqui 2 meses eu compro o Pegasus, vamos ver se esse aqui aguenta um pouquinho mais, e aí já coloco nos feedbacks aí para vocês, como gravo um vídeo fazendo o review dele. Mas conta aí para nós qual a quilometragem que você tem nos tênis e me fala aí de alguns que vocês sugerem que seja macio, porque olha, acho que macio foi paixão a paixão, hein? Gostei muito de correr com tênis macio. Então, um tênis macio, mas que também seja durável, né? Fechado? Te vejo no próximo vídeo. Falou!